processo e num desafio e num propósito de trazer boas notícias para você às terças e às sextas-feiras. E nesse tempo nós estamos compartilhando sobre a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Ele realizou ali na cruz do Calvário, sua obra de resgate, de regeneração das nossas almas, do nosso espírito, de resgate das nossas almas das trevas para a sua maravilhosa luz. E como Deus fez isso? Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós estamos absorvendo tudo o que está em volta daquela obra de crucificação na cruz do Calvário, aquela obra de entrega de Jesus, aquela obra de sacrifício. Foi um sacrifício. Então nós já compartilhamos com você que foram 7 vezes que Jesus derramou o seu sangue, que saiu sangue do corpo de Jesus. Uma observação importante a recapitular é que o sangue de Jesus era esse antídoto de Deus para lavar a humanidade dos seus pecados, das suas transgressões, das suas maldições, das suas enfermidades e de tudo aquilo que através do pecado veio sobre a vida humana. Então, o sofrimento humano, ele tem uma causa. A causa é a transgressão de Adão no Éden, e isso foi o pecado que a rebelião do homem trouxe para a raça humana, todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor. Então, quando te perguntarem por que existe o sofrimento, por que as pessoas sofrem, por que há tantas situações ruins, desesperadoras, de dor, de morte, de intrigas, de sentimentos incorretos, de coisas às vezes espirituais que atazanam a vida do povo, que levam as pessoas a um sofrimento, e muitos dos sofrimentos à morte. Por que há mortes na humanidade? Então tudo isso tem uma raiz. A raiz é a rebelião do homem no Éden, o pecado do homem, a rebelião contra Deus do homem no Éden. E Jesus veio à terra, é o Deus Todo-Poderoso, Criador deste homem, o Deus de amor que ama, que amou esse homem desde o início, que veio à terra, se fez homem e se sacrificou no lugar do homem, porque depois que o homem pecou, então na lei de Deus estava escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então precisava haver um sangue derramado cada vez que houvesse pecado. Então, a princípio, já explicamos em algumas lives aí atrás, alguns vídeos atrás, você pode rever. Nós explicamos que o povo de Israel, ele oferecia um sacrifício de um animalzinho que era puro, inocente, sem culpa, e que aquele animal não podia ter nenhuma enfermidade, ele deveria ser puro. Então ele era sacrificado, e o sangue daquele animal cobria o pecado daquela pessoa. Era como se o sangue daquele animal fosse o sangue daquela pessoa. Então era requerido, a justiça de Deus requeria sangue inocente, puro. Mas a Bíblia diz, volto a
repetir e dar um conselho aí para você, uma dica, né, para você ler um livro do Novo Testamento que explica claramente esta obra de Jesus, estes sacrifícios e até a questão dos sacrifícios no Antigo Testamento. É o livro de Hebreus. E Hebreus diz que Deus, ele ficou farto de tanto sangue de animais. Por quê? Porque o sangue dos animais, aquela oferta ali de animais, aquele sangue, ele cobria o pecado cometido até o momento daquele sacrifício. Então a pessoa saía do altar diante do sacerdote perdoado, porque Deus aceitava o sacrifício, o sangue, ele saía então perdoado. Porém, se ele pecasse novamente, ele teria que novamente trazer um sacrifício ali no templo, ou como era no Antigo Testamento, antes do templo, no tabernáculo, naquela tenda, e ali oferecer o sacrifício no altar. Então Deus recebia nos céus, recebia o cheiro suave daquele sacrifício, o sangue daquele cordeiro, e então o pecado daquela pessoa era perdoado. Mas se ele pecasse novamente, ele teria que trazer novamente um sacrifício, um outro sacrifício, para que fosse de novo perdoado os seus pecados. E a Bíblia diz então que Deus, ele ficou farto de tudo isso. Era muito sacrifício. Aquele lugar era horrível, de tanto sangue ali derramado, de tanto tal era o movimento naquele lugar, que os sacerdotes espertos resolveram fazer daquilo um comércio. Então você lê Jesus entrando ali no pátio do templo e fazendo um chicote, chicoteando aqueles cambistas, aqueles sacerdotes que faziam daquilo, do fato de oferecer sacrifício a Deus, um comércio. Então Jesus chega e reprova isso, mas era muito ruim. Deus não estava contente com aquilo, porque ele desejava um sacrifício, um sangue tão puro, de uma pessoa tão inocente, que fosse um sacrifício só, que valesse para toda a humanidade e para toda a eternidade. Então, já conversamos sobre isso. Ele viu em Jesus esta condição, no sangue de Jesus. Em Jesus havia essas condições que Deus esperava, para que através do seu sacrifício, do seu sangue, então, de uma vez por toda a raça humana recebesse o impacto desse sangue, desse sacrifício dele, e então aqueles que crescem nele fossem perdoados e não precisassem mais oferecer sacrifício ou fazer nenhum sacrifício. Então, por isso Jesus, a Bíblia diz que ele foi o nosso sacrifício pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. E esse sofrimento de Jesus, como nós já vimos, ele traz umas verdades poderosas que não estão retidas no tempo nem no espaço. Não ficou lá há 2000 anos atrás, quando ele sofreu. Mas quando nós cremos, colocamos aí a nossa fé, então o poder daquele sacrifício é sobre nossas vidas hoje, porque esse sacrifício é um sacrifício que permanece vivo, válido pela eternidade. E a eternidade é hoje que nós estamos vivendo, e será amanhã, e nunca terá fim, nem para frente, nem para trás. É um sacrifício
na eternidade. Isso é bom que você entenda. Esse foi um sacrifício que ele só foi materializado há 2000 anos atrás, quando Jesus padeceu aquele sacrifício, mas ele foi feito na eternidade. Veja, Abraão viu esse sacrifício, e muitos séculos antes de Jesus, Abraão viveu. Davi viu esse sacrifício, e séculos antes de Jesus, Davi existiu. O próprio Moisés viu esse sacrifício, muitos séculos antes de 2000 anos atrás. E o próprio Isaías, ele vê esse sacrifício, e através do Espírito Santo ele é inspirado e escreve com detalhes o sacrifício que ainda haveria de ser realizado materialmente no corpo de Jesus. Então esse sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício que está na eternidade. Ele não está preso ao tempo, mas e hoje ele permanece vivo. Então toda vez que uma pessoa vem a crer em Jesus e nesse sacrifício, então ele passa a ficar sob esse sacrifício poderoso, os efeitos desse sacrifício poderoso de Jesus na cruz do Calvário. E aí ele recebe na vida dele aquilo que este sacrifício conquistou para ele há 2000 anos atrás. Esse sacrifício serviu até para as pessoas que já tinham morrido antes de Jesus. Note que se você conhece o Novo Testamento, você vai ver que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisões, quando ele esteve ali morto por aquele dia, antes de ressuscitar. Foi às partes mais baixas da terra, foi e pregou o Evangelho. Que Evangelho? A crucificação, o que nele está a salvação, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. E isso tudo aconteceu na cruz. Repito, a cruz, ela é o clímax do mistério de Deus, o clímax do propósito de Deus, do plano de Deus para o resgate da raça humana. Isso é importante eu colocar aqui. E tudo que você precisa conhecer e precisa se interessar em relação à Bíblia é Jesus crucificado. Paulo disse que a mensagem dele, ele não tinha outra, era Cristo crucificado, era a pregação de Paulo. Então, se você talvez não conhecer nada de outras doutrinas da Bíblia, de outros fatos, de arrebatamento ou qualquer outro tipo de assunto da Bíblia, mas se você conhecer a obra de Jesus Cristo, o que aconteceu ali na cruz do Calvário, naquelas 16 horas, últimas 16 horas de Jesus na terra, que ele se entrega como sacrifício vivo pelos nossos pecados, então você atinge o propósito máximo de Deus para a vida do homem, que é a salvação, que é a eternidade, que é o resgate da humanidade, que é o perdão dos pecados dos homens, que é a reconciliação com Deus. Então, nessa crucificação, nesta paixão de Cristo, nessa entrega dele, neste sacrifício dele, nós observamos verdades muito profundas. E nós estamos nos atendo às 7 vezes que Jesus derrama o seu sangue, que brota do seu corpo sangue. E o primeiro foi lá no jardim do Getsemane, quando Jesus, por causa da sua aflição, suou
gotas de sangue. Ali foi a primeira vez que Jesus derramou sangue do seu corpo. E nós aprendemos ali que isso fala de uma área da nossa vida. Ele derramou esse sangue para que, quando cremos nele, uma área da nossa vida, ela é tocada por esse sangue que verte da fronte de Jesus quando ele sua gotas de sangue. O segundo derramamento está num vídeo anterior, foi quando Jesus ele foi surrado a noite toda, e então ele derramou sangue da sua barba, ele derramou o sangue do seu rosto, porque ali estava também esse ferimento no rosto, né, que nós conversamos da outra semana, no outro vídeo, do rosto. Ele derramou seu sangue, e ali também estava cobrindo uma outra área da nossa vida e quebrando dessa área essas maldições, esses males pelos quais os homens são presos. Hoje nós vamos para o terceiro derramamento, então, a terceira vez, da terceiro lugar, da terceira parte de onde jorra sangue do corpo de Jesus. E este é quando eles, através das chicotadas nas costas de Jesus, então sai ali sangue, e muito sangue. Lembrando que nenhum homem suportava mais de 39 chicotadas, e chega a essa conclusão lá na época. Tanto é que a pena era 40 chicotadas menos uma, porque o ser humano, o corpo humano não suportaria tantas chicotadas. E Jesus foi condenado a essa pena. Então, antes dele ir para a cruz, a Bíblia diz que ele foi flagelado com o chicote dos romanos, o látego dos romanos. Era um chicote com 3 pontas, e em cada ponta 3 tiras de couro. Em cada ponta dela 3 tiras de 3 tiras de couro, e em cada couro desse um prego, um osso, um ferro, ou uma pedra bem colocada, e eles chamavam esse chicote de pata de gato. Então, na verdade, assim, são 3, né? Mais 3 tiras em cada ponta dos chicotes. Então nós temos aí, cada chicotada que um soldado daquele dava, eram 9 ferros, 9 golpes que as costas de Jesus recebia em cada chicotada de cada soldado. Um soldado de cada lado, um carrasco de cada lado, e Jesus foi submetido a todo aquele sofrimento. 39 chicotadas. E a ideia é que essas chicotadas foram só nas costas, mas não. Esse filme do Mel Gibson, A Paixão, quem não assistiu, essa foto que você vê aí, essa imagem é tirada desse filme. Se você ainda não viu esse filme, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, procure assistir com sua família nesse tempo, né? Um bom tempo para meditar nesta obra de Jesus poderosa. Então você vai ver que nesse filme as 39 chicotadas não são dadas só nas costas, mas Jesus é virado, e na verdade todo o seu corpo, sem exceção, todo o seu corpo recebe essas chicotadas dos romanos, o que vai
se cumprindo a profecia de Isaías, a revelação, de Isaías, que diz que Jesus, ele foi uma ferida só. Então, do alto da cabeça de Jesus, pelo arrancar das barbas, depois pela coroa, pelas chicotadas, ele virou uma ferida só. Na verdade, é o que a Bíblia diz que aconteceu com Jesus. Bom, e das suas costas, então, brotou muito sangue, porque não se encontrou mais pele e nem músculos mais nas costas de Jesus, porque o castigo romano, essas chicotadas, dizem os historiadores, os autores aí dos livros de histórias que contam sobre esse flagelo, muitas vítimas, muitos condenados, eles morriam ali mesmo, e era tão severa esta punição, essas chicotadas, que os órgãos internos ficavam expostos por causa de tantas chicotadas. Então não ficou espaço, lugar no corpo de Jesus que ficou são. Todo o seu corpo foi ferido. Então a Bíblia diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É o que o profeta diz sobre Jesus. Bom, mas o que esse derramamento de sangue das costas de Jesus traz para a humanidade, traz para nós? Bom, o sangue de Jesus, ele então neutralizou, anulou o efeito do pecado que estava sobre nós, pecados, maldições, iniquidades, como nós lemos na palavra. Na verdade, foi uma troca. Se ele levou de nós, é porque ele tomou sobre ele. Ele tomou aquilo que estava em nós e levou sobre si. É isso que quer dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas feridas dele nós fomos sarados. Então, quando Jesus derrama este sangue das chicotadas das suas costas, então isso fala de cura física, de cura das enfermidades físicas, das dores. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Dores diz respeito a problemas como a depressão, que são doenças, enfermidades que nós não vemos, que está aí na alma, essa angústia, esse sofrimento, esses distúrbios emocionais, mentais, que não se vê. Mas não diz só dores, diz também dores e enfermidades. Então as enfermidades falam das enfermidades físicas, todo tipo de enfermidade física. E é interessante, falei para você no início que Jesus levou 39 chicotadas sobre suas costas. E isto significa o quê? Que existe aí um sinal muito poderoso. A medicina descobriu que somente na humanidade existe somente 39 tipos de enfermidades. 39 tipos de enfermidade existem na humanidade. Aí você pode dizer: mas pastor, se formos contar,
existe muito mais, existem centenas e milhares de enfermidades no corpo que as pessoas elas têm, são tratadas. Realmente existe muito mais que 39, mas o que foi descoberto? Que todas estas outras enfermidades, elas são oriundas de uma só. Elas são oriundas de 39, ou seja, 39 enfermidades existem, e as que nós temos, outras, são ramificações da enfermidade, dessas 39 enfermidades. Isso é incrível, não? E isso mostra que o sacrifício de Jesus, ele foi completo. Ele foi completo. Ou seja, Jesus levou sobre seu corpo, naquelas chicotadas, todo tipo de enfermidade. Todo. Então a Bíblia diz que ele curou a todos, que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Se você abrir tua Bíblia aí, no livro de Isaías 53, ali no 4, verso 5, 4 e 5, você vai ver que ali está escrito: ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas dores e enfermidades. Então, quando você crê em Jesus, note, esse sacrifício não ficou no tempo, ele está na eternidade. Então, o poder desse sacrifício, o que emana dessas chicotadas, que é a cura das enfermidades, está sobre você. E você pode receber cura na tua vida por causa deste sacrifício, porque ele levou lá há 2000 anos atrás, nessas chicotadas, as dores e as enfermidades. Então, a beleza da obra de Jesus é essa. Veja, no Getsemane, uma área da nossa vida, mais a questão emocional, opressão, tormentos, medos, até sentimento, né? Ali na questão do perdão. Quando do seu rosto saiu sangue, este sangue para cobrir ou organizar, curar a área da nossa autoestima, da nossa autoimagem, a maneira como nós nos vemos. E agora, na terceira vez que o sangue de Jesus, que o sangue jorra do seu corpo, por estas chicotadas, está ali as enfermidades sendo castigadas. Então, todas as enfermidades que era para nos castigar, porque as enfermidades, elas são para castigar o pecado. Era para castigar aquela rebelião lá do Éden. Agora, Jesus, então, toma sobre ele as nossas enfermidades, por estas chicotadas. 39 tipos de enfermidades existem. As demais são ramificações dessas 39. Então, o porquê nós precisamos deste Salvador, crer, é para que cada área da nossa vida seja sarada e ele cumpra o propósito pelo qual ele foi enviado. No Antigo Testamento, no Antigo Pacto, havia uma promessa de Deus, e o profeta disse que
enviei minha palavra para curar, e que a sua palavra não voltaria vazia. E Jesus é a palavra de Deus que veio para não voltar vazio. Quando você crê, então você está debaixo deste sacrifício, desse sangue, e aí você pode receber cura. Cura para quê? Para que tipo de enfermidade? Querido, desde um resfriado, desde uma gripe, desde uma dor de dente, desde algo leve, considerado pela medicina leve, até aquilo que a medicina não tem condições de curar, de achar. Quantos diagnósticos, né? Ou seja, quantas tentativas de diagnosticar uma enfermidade existe, mas não conseguem saber de onde vem, o que é aquela enfermidade. Então essas, e não sabendo de onde vem, o que é a sua origem, como combater, não há remédio para combater esta enfermidade. Então Jesus, ele é a solução para todo tipo de enfermidade e dores, todo tipo de distúrbio e de enfermidade. Jesus carregou na cruz do Calvário. E como você prova isso? Que Jesus, ele é a solução. Eu creio que agora você pode colocar aí, quem está me assistindo aí, quem está acompanhando a live aí, pode colocar aí para o pessoal ver, né? Aqueles que vão assistir posteriormente ou que estão assistindo mesmo, quantos testemunhos nós temos no nosso meio de pessoas que foram curadas quando elas creram que Ele levou sobre si as enfermidades delas. Então nós temos muitos testemunhos de cura física, pessoas que foram curadas do coração, da diabetes, pessoas que foram curadas de dores que não sabiam de onde vinha, pessoas que foram curadas de enxaqueca, pessoas que foram curadas de males do tipo, até minha esposa tem um testemunho que ela sempre conta, sempre está me lembrando aquilo, e é uma verdade. Ela não podia tomar maracujá, suco de maracujá, nem o maracujá ela podia consumir porque fazia mal para ela. E um dia ela resolveu concentrar-se nesta verdade de que Jesus já levou na cruz do Calvário o seu problema. E a partir dali ela disse: eu vou tomar o suco e não vai me fazer mal. E ela tomou, e até hoje ela é capaz de tomar 2 copos de suco e não acontece nada com ela. Eu também já testemunhei, você pode ver em vídeos aí anteriores postados. Deus realizou uma cura tremenda na minha vida. Nós temos muitos testemunhos de cura, mas muitos testemunhos. Você vai ler aí pelo comentário do pessoal, e nós temos experimentado isso. Por quê? Porque esse sacrifício, ele não ficou no passado, ele não está preso ao tempo, ele está aí hoje sobre você, está sobre nós, queridos. Então, por que nós celebramos a ceia? Por que Jesus mandou? Ele disse na última Páscoa dos judeus, aquele sacrifício, ele disse: olha, esse pão é o meu corpo. E quando nós celebramos a ceia com o pão, que representa o corpo moído de Jesus por nós, e nós tomamos do cálice que ele mandou nós tomar. Ele disse: ó, esse cálice é o meu sangue, fazei isso em memória de mim. Ou seja, lembrando deste dia que ele fez o quê? Curou nossas enfermidades no seu corpo e perdoou nossos pecados pelo seu sangue derramado. Então este sangue também
fala do castigo do pecado, fala da acusação que havia, da dívida que havia. Tínhamos que sofrer, tínhamos que derramar sangue. E aí foi a hora que Jesus derramou o seu sangue, entregou o seu corpo, para que fôssemos curados das enfermidades físicas e para que fôssemos perdoados da nossa culpa, da nossa transgressão, das nossas iniquidades, das nossas desobediências, das nossas rebeldias. Então é isso, querido, por hoje. É que você entenda que que as tuas enfermidades, as tuas dores foram levadas sobre a cruz, sobre o corpo de Jesus na cruz do Calvário. Então, essa terceira vez que Jesus derramou seu sangue é para você ficar tranquilo. Talvez você recebeu um diagnóstico aí de um médico e você está preocupado. Eu quero te desafiar a não se preocupar, mas a olhar para esta obra na cruz, olhar para Jesus, olhar e crer que naquelas chicotadas, que no seu corpo, Ele levou essas dores, Ele levou essas enfermidades, e você crendo, Ele mesmo disse: se creres, verás a glória de Deus. O que eu tenho que fazer para receber essa cura? Nada, porque Ele já fez. Você precisa somente crer nisso, acreditar nisso, colocar teu coração nessa obra da cruz e receber isso. Amém? Eu queria orar por você. E se há alguma enfermidade na tua vida, eu queria que você, se você puder, enquanto eu oro, você pode colocar a mão aí onde está a enfermidade, ou onde os médicos disseram que está, e eu quero orar. Eu vou orar para quê? Para que, através da minha fé, da tua fé, você consiga alcançar descansar de que Ele já te curou na cruz ali, com aquele sacrifício, com aquelas chicotadas, e o poder que emanou naquele dia lá venha sobre você e traga cura hoje para o teu corpo, para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração. Amém? Então, se você puder, você que está no alcance da minha voz, eu queria orar, pedindo a Ele que seja hoje renovado sobre você esse pacto que Ele fez ali na cruz do Calvário, e haja cura na tua vida. Nós já oramos por muitas pessoas, e há centenas de testemunhos de pessoas que receberam cura. E isso pode acontecer agora, se você crer com você. Pai, eu quero colocar diante do teu altar esta pessoa que está enferma. Alguma área, Senhor, da tua vida, ela está sentindo incômodo, está sentindo dor, ou talvez ela não sinta nenhuma dor, mas os exames, o que o sangue dela disse é que existem órgãos dentro dela enfermos. E eu quero, Pai, agora com elas, em o nome de Jesus, te pedir, Senhor, que venha sobre ela agora o mesmo poder que emanou da tua obra naquela cruz, naquele dia. Este sangue poderoso que verteu daquelas chicotadas.
O teu corpo, Senhor, absorveu todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas maldições. E eu quero ministrar agora sobre esta vida cura. Receba agora, em nome de Jesus, cura para o teu corpo físico. E eu repreendo, em nome de Jesus, todo tormento mental. Eu repreendo agora da tua vida, em nome de Jesus, toda a dificuldade que você está tendo para dormir. Eu repreendo da tua vida agora, em nome de Jesus, toda a enxaqueca. Eu repreendo da tua vida agora toda dor, que cesse agora. E toda enfermidade em teu corpo agora, seque-se desde a raiz. Em nome de Jesus, eu ministro cura sobre a tua vida. Que teus ossos recebam agora do impacto daquele sacrifício de Jesus sobre aquelas chicotadas. Que os teus nervos, teus tendões, tua pele, teus órgãos internos, desde a tua cabeça, a planta dos teus pés, a tua pele, em nome de Jesus, você receba agora o impacto poderoso daquela obra de Jesus na cruz do Calvário, e seja curado para a glória do Senhor, para o bem da tua vida, da tua família, em nome de Jesus. Que venha agora sobre a tua vida e você receba aí aonde você está. Em nome de Jesus de Nazaré eu oro, em nome de Jesus, e ministro Isaías 53 sobre a tua vida. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos curados. Seja curado, querido, seja curado em nome de Jesus. Receba, e eu profetizo que aqueles que não receberem agora, ao longo deste tempo, desta semana, observarão a cura. E para muitos de vocês, a cura não será perceptível, mas quando você for ao médico, você receberá o diagnóstico que aquilo não está mais ali. Eu profetizo isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ligo na tua vida a cura física hoje. Eu ligo a cura desse corpo agora. Porque está escrito que aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Seja ligado na tua vida agora, em nome de Jesus, esta obra. E eu continuo te orientando que você celebre a ceia, aí na tua casa mesmo, e o pão, o vinho. Porque cada vez que você comer desse pão, você estará lembrando e celebrando este sacrifício. E cada vez que você tomar desse cálice, você estará trazendo à existência o poder do sangue de Jesus sobre a tua vida. Deus abençoe. Até sexta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma boa semana a todos.